Mas desses assuntos todos sensíveis, eram vários, tinham dois que surgiram nesses 2 meses da agenda ter sido adiada por causa da guerra que os Estados Unidos entraram com Israel contra o Irã lá em março. A agenda ia acontecer ali, muito perto da guerra começar, e passou para 2 meses para frente, agora para maio. Nesses 2 meses, aconteceram eventos muito importantes, como os Estados Unidos bastante interessados em reconhecer o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas, como fez com diversos cartéis pelo mundo todo, principalmente cartéis do México e na Venezuela. E isso foi utilizado para justificar a captura do Nicolás Maduro, colocado ali como um líder de um deles. Depois eles até disseram que não era, né? Mas enfim. E também a questão da devolução do Marcelo Ivo, policial federal que trabalhou ali ou não nessa captura do Alexandre Ramagem, que já é um assunto bastante sensível, de tudo que a gente viu lá atrás, com Lei Magnitsky, Alexandre de Moraes, que era o relator do julgamento da trama golpista, e esses outros pontos aí, PIX, outros assuntos, terras raras, outros assuntos que foram ficando cada vez mais fortalecidos, porque nesses 2 meses, por exemplo, o Brasil vendeu a sua maior mineradora, ou das únicas que tem aqui, que fazem o trabalho com as terras raras aqui em Goiás, no Cerrado. Enfim, tiveram diversos avanços e falas do presidente Trump que surgiram, mas de forma bastante amena, como a gente percebeu aí nos discursos dos dois nessa reunião, mas que eram pontos que eram bastante sensíveis, né? Segundo o lado brasileiro, né, o presidente Lula disse que a questão do PCC e do CV não foram tratadas, né? Eles trataram de crime organizado, trouxeram isso para a pauta, mas não citaram essas duas organizações, essas duas facções. E aí, o que se ficou acordado é que haverá, sim, tratativas e resoluções para que os dois países ajam em conjunto no combate ao crime organizado. Isso ficou, de fato, acertado. Agora, a questão do CV e do PCC serem terroristas ou não, a gente sabe que é uma divergência. O lado brasileiro pensa de uma forma, a segurança pública, o lado americano de outra, e aí não há ainda convergência. Inclusive, muitos assuntos, Lula até citou ali em sua fala depois à imprensa, que não há convergência e que ele falou, olha, 3 horas de conversa comigo não vai mudar a cabeça do Trump. Então, eu tenho pensamentos divergentes. Ele até citou, inclusive, a própria guerra, né? Segundo o presidente Lula, para o Trump a guerra já está finalizada, mas ele não pensa assim. Mas ele sabe que o Trump acha que a guerra está a ponto de acabar e que está tudo resolvido. Ele também cita o caso da Venezuela, né? Diz que para o Trump a questão da Venezuela é uma questão encerrada, já foi resolvida. E para Lula, ele diz que deseja que Deus se realmente consiga comandar o país e fazer uma transição, mas que não acha que está tudo realmente resolvido. Então, Lula deixou claro durante a coletiva que tem muitos pontos que eles não conseguiram convergir mesmo e que não há o que se faça porque há o diálogo, claro, mas a visão de mundo, de fato, é diferente dos dois lados. Então, alguns temas acabaram ficando de lado e esse é um deles, porque como você disse, Nath, um tema bastante sensível, uma vez que a visão é bastante distinta e o que o lado brasileiro, na verdade, gostaria era de que se esperasse, que se não fizesse essa declaração imediata. E aparentemente isso, nesse primeiro momento, vai ser uma conquista, porque ainda não está também, os Estados Unidos também não saiu do encontro e não tem uma previsão, pelo menos nesse primeiro momento, de fazer o anúncio formal de que vai declarar como terroristas esses dois grupos aí criminosos. E então há essa questão positiva para o lado brasileiro, que olha, não estamos convergindo em muitas coisas, mas pelo menos estamos segurando algumas decisões que para a gente, para nós, né, não são positivas, né, na visão do lado brasileiro. E terras raras é ainda um tema a ser explorado. O próprio Trump, na sua manifestação ali na Truth Social, diz que novas reuniões podem ser feitas se caso forem necessários para detalhar outros temas que ficaram muito abertos. E tem, de fato, vários temas que ficaram abertos. Dos dois lados, o que me parece é que tarifas foi o grande assunto de fato, mas não houve a convergência. Porém, foi estabelecido esse calendário de 30 dias
para tentar uma solução. Então, alguns assuntos ficaram com pontas soltas e os mais espinhosos também foram ou deixados de lado ou citados muito superficialmente. Eu vou chamar agora dois trechos importantes para fazer uma pergunta sobre o que os Estados Unidos querem, afinal, do Brasil, ou colocar o Brasil num bojo aí de outros países para reforço de hegemonia e tudo mais. Mas, professor, a gente vai ouvir primeiro um trecho sobre o crime organizado da coletiva que o presidente Lula fez, e aí depois a gente já vai colocar na sequência o trecho que ele fala das terras raras. Vamos acompanhar. Que nós resolvemos discutir aqueles assuntos que pareciam tabus, ou seja, a questão do crime organizado. Eu disse ao presidente, muitas vezes, os Estados Unidos falavam em combater o crime organizado, a questão das drogas, tentando ter base militar dentro dos outros países, quando, na verdade, para você fazer com que os países deixem de plantar ou fabricar aquilo que a gente chama de droga, é preciso que a gente crie alternativa econômica para esses países. Como que você vai fazer um país deixar de produzir coca se você não oferece uma alternativa de algum produto para que alguém possa plantar e ganhar dinheiro? E nós temos que incentivar o plantio de outras coisas e sermos os compradores para que as pessoas possam sobreviver. Se não, enquanto houver gente necessitada de recursos e houver consumidor, não vamos parar, de ter o mundo cheio de droga por tudo quanto é lado. É importante, eu disse para ele que nós estamos dispostos a construir, um grupo de trabalho com todos os países da América do Sul, com todos os países da América Latina e, quizás, com todos os países do mundo, para a gente criar um grupo forte de combate ao crime organizado. Também a questão dos minerais críticos. Ou seja, tudo que se fala hoje é dos minerais críticos, porque a China. Eu disse ao presidente Trump que nós não só fizemos uma coisa extraordinária, aprovando na Câmara ontem, a lei sobre a questão do minerais críticos, como a aprovação de um conselho sobre a coordenação da presidência da República, tratando a questão do minerais críticos como uma questão de soberania nacional, para que a gente possa compartilhar o potencial do Brasil, que ainda é pouco conhecido, porque nós só temos conhecimento de 30% do nosso território, e agora nós temos a obrigação de termos conhecimento de 100% do território, a compartilhar com quem queira fazer investimento no Brasil. Nós não temos preferência. O que nós queremos é fazer, parceria, compartilhar com as empresas americanas, chinesas, alemãs, japonesas, francesas, ou seja, quem quiser participar conosco para ajudar a gente a fazer a mineração, para fazer a separação e para produzir a riqueza que essas terras raras nos oferecem, estão sendo convidados para ir no Brasil. E isso é permitido pela regulamentação que foi feita na lei aprovada ontem, que deve ser aprovada hoje no Senado. Professor, me parece que tem dois lados aí dessas histórias todas. O presidente Donald Trump, nesse segundo mandato, ele começa com um tarifaço no primeiro ano e no segundo ele começa com ataques a outros países. Venezuela, Irã, e segue ameaçando diversos outros. Cuba, Groenlândia, um montão de país. E utiliza diversos pontos sensíveis a esses países para fazer essas justificativas. O Brasil pode ser colocado nesse lugar através das organizações armadas aqui, criminosas, as facções criminosas, no discurso ali do reconhecimento como grupos terroristas. Mas também tem a coisa das terras raras, de uma exploração de uma riqueza gigantesca, que o Brasil é o segundo país, o primeiro é a China, mas que está muito desenvolvida na exploração disso, sozinha. Me parece que tudo são recursos disso, nesse caminho de colocar esses países todos em prol de uma coisa maior, que é a hegemonia, o incômodo com China e Rússia correndo quase que sozinhos. Queria que você falasse um pouco sobre essas intenções, que talvez sejam sutis em alguns momentos e bastante claras em outros, que tem atrás das ações não só do presidente Donald Trump, mas de todo o staff dele ali, de todos os secretários, do governo dele, que muitas vezes não bate bem dentro dos republicanos.
que, mais uma vez, é esse grande cenário que tem por trás disso tudo, que são as eleições lá para a renovação do Capitólio em novembro, professor. Natália, eu acho que você falou bem, são vários fatores, né, vários tabuleiros que acontecem ao mesmo tempo. Nenhum desses fatores explica totalmente o que está acontecendo, mas todos eles influenciam. Então, de fato, existe no cenário internacional uma disputa geopolítica entre Estados Unidos e China. E eles disputam em vários setores, inclusive também nas terras raras, na economia e em outros assuntos tecnológicos e por aí vai. Também existe uma vontade do governo Trump de reforçar a presença dos Estados Unidos no continente americano, que na visão deles estava perdendo espaço, né, no quintal, como eles gostam de falar, e nos incomoda tanto. E existem questões pontuais que são importantes para o governo Trump, como de segurança pública. Chamar grupos terroristas, grupos de crime organizado de terrorismo, gera uma certa insatisfação com o Brasil, porque ao trocar o nome você legitima uma série de ações, você torna alguns tipos de ações mais palatáveis, né, mais aceitáveis, mais justificáveis para o público geral, que para a gente nos causa temor. Por exemplo, uma intervenção militar, né, pontual que seja, no território brasileiro. Você tira o combate ao crime organizado do FBI lá nos Estados Unidos, por exemplo, e manda para a CIA, que é conhecido por fazer golpes, e isso não favorece o Brasil. Então, o discurso brasileiro sempre é em favor dos interesses nacionais, e tradicionalmente isso não é uma coisa do governo Lula, muito embora o governo Lula isso fique muito claro, mas a tradição diplomática brasileira é atrelar temas de segurança internacional, de política internacional, ao desenvolvimento do país e de sua sociedade. Então, o Lula está muito claro falando o seguinte: você quer resolver o crime organizado, você tem que investir em economia, a gente tem que tornar a economia mais dinâmica, a gente tem que comercializar mais. Você quer acesso às terras raras, a gente não tem problema nenhum em vender para os Estados Unidos. Só agora, a gente não quer ser simplesmente um mercado exportador, que você pega aqui o mineral, o recurso natural, e leva para os Estados Unidos para enriquecer, trabalhar e depois vende para a gente mais caro. Como, por exemplo, acontece no suco de laranja do Brasil. Né? O Brasil vende laranja, né, ou a laranja compressa, e compra caixinhas de suco de laranja mais caro do que se a gente fizesse aqui. Então a gente não quer esse tipo de relação de centro e periferia, essa relação assimétrica. Né? A gente quer investimento dos Estados Unidos ou de outro país que queira investir aqui. Claro que no mundo de hoje tem dois países que claramente estão na frente desse investimento, que é a China e os Estados Unidos. O que o Brasil está falando é o seguinte: nós não temos preferência por um ou por outro. Nós queremos o quê? O desenvolvimento da economia e da sociedade brasileira. Me parece uma posição muito racional e baseada na tradição diplomática brasileira. Ô Bus, também te deixo o espaço aberto aqui para fazer perguntas para o professor. É sempre muito bom ter um internacionalista junto para essas análises todas. Então, se você tiver algum questionamento, por favor. Professor, eu queria abordar a questão eleitoral. Como que o senhor vê esse resultado da reunião? O senhor já mencionou que é bastante positivo, porque ontem a oposição, principalmente mais aliada ali a Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, a Paulo Figueiredo, que também é uma pessoa muito próxima a Eduardo Bolsonaro, tentou dizer: olha, Trump, na verdade, tentou minimizar o encontro porque não fez uma declaração conjunta, e também fez elogios que faz geralmente usuais a outros chefes de Estado. Essa tentativa da oposição de tentar minar ali o sucesso, entre aspas, do encontro, do ponto de vista de que não houve nenhum deslize, nem mesmo constrangimento, tem algum ganho político para o lado da oposição, ou de fato o presidente Lula sai com essa vitória, digamos assim, eleitoral, uma vez que a gente teve um resultado positivo, né? Já que teve o encontro aconteceu, durou 3 horas, o que não é usual também, uma agenda de um presidente norte-americano, e claro, trouxe resultados não que eram esperados pelo governo, do ponto de vista de prático, né, de assinar acordos, mas trouxe um resultado de diálogo e 0-0, vamos dizer assim, né, zerou o jogo de ânimos exaltados dos dois lados. Uma excelente pergunta, mas essa resposta ela vai ficar no base do simbolismo, porque não importa o que de fato aconteceu, importa como esses fatos, esses símbolos serão utilizados politicamente. Então, por exemplo,
A gente citou muito bem o papel do Eduardo Bolsonaro. Até hoje não se provou que, de fato, ele tem uma interlocução com a alta cúpula do Trump. Mas não importa. As pessoas acreditam que tem, ele age como tem, e as pessoas votam nele acreditando que tem. Então, por exemplo, quando o Lula ele interrompe a reunião e não faz a declaração conjunta, não faz a entrevista, ele vai utilizar, né, a oposição vai utilizar esse fato para simbolicamente mostrar, olha, a reunião não foi tão boa assim. Enquanto que o outro lado vai ficar falando, não, foi boa sim, foi muito boa, inclusive tem fotos dos dois sorrindo, apertando a mão, e depois teve a reunião de coletiva de imprensa, cada um no seu, fez um tweet lá no Truth Social falando que o presidente Lula é muito dinâmico. Então haverá o uso político pelos dois lados, não necessariamente será o certo, né? Não necessariamente foi o que aconteceu, mas será o que vai colar, né, para esses dois cultos polarizados que a gente tem na política brasileira, na sociedade brasileira. Cada um vai acreditar no que convém acreditar. Infelizmente, tem um pouco isso. Mas agora, uma coisa que a gente deveria prestar atenção é que o Trump ele está sendo visto pela política brasileira, e eu acho que é acertado, como uma pessoa que muda muito de posição do nada. Então, é muito arriscado politicamente o bolsonarismo fazer uma campanha muito associada à imagem do Trump, se em algum momento o Trump decidir que vale mais a pena apoiar o Lula ou então deixar de apoiar com tanta avidez o bolsonarismo, ele simplesmente perde um cabo eleitoral poderosíssimo, trocando os sinais da eleição aqui e tirando o trunfo da mão de um dos lados. Então é muito perigoso confiar numa pessoa que é tão inconstante assim como o Trump. E lembrando também que a trajetória das interferências políticas do trumpismo ao redor do mundo não é positiva. Então, o governo Trump ele tentou incidir, né, influenciar as eleições do Canadá, da Austrália, da Hungria, da Alemanha. Em todos esses casos, o favorecido, ou o partido, ou o candidato que foi apoiado pelo Trump perdeu a eleição. Não significa que a mesma coisa vai acontecer no Brasil. O que significa o seguinte: o retrospecto é negativo. Então, o bolsonarismo deveria, sim, pensar muitas vezes antes de atrelar tanto a campanha deles assim a uma pessoa tão inconstante e que não tem um retrospecto assim tão positivo ao influenciar o outro, né? Porque a gente já viu que o discurso da soberania, da defesa nacional, é um discurso muito poderoso e gera, sim, um poder político, né, para o Lula aqui no eleitorado doméstico. Nas pesquisas, né, quando teve o tarifaço e a reação do presidente Lula fez uma aprovação que estava muito ruim subir, e foi um evento externo, né? Muito complicado para a economia brasileira, mas a forma como o presidente fez os seus discursos e manteve o posicionamento da soberania nacional chamou muita atenção da opinião pública e isso ajudou ali na aprovação. Vamos ver como agora isso tudo que aconteceu vai também continuar repercutindo para as duas campanhas, para de Flávio Bolsonaro, que é esse ungido por Jair Bolsonaro para ser o seu pré-candidato à presidência, e para o próprio presidente Lula.